Queremos cumprimentar a todos os pastores conhecidos nesse dia tão especial para nós, 31 de outubro de 2016. Hoje estamos comemorando 499 anos do segundo grande avivamento que ocorreu na história da igreja. Primeiro lá em Pentecostes, o segundo com a Reforma Protestante, que tornou possível estarmos aqui hoje celebrando o retorno do cristianismo a um viés genuinamente bíblico, colocando o fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus, em primeiro lugar. Então, nesse dia, nós queremos celebrar e dar graças a Deus por esses 499 anos e pedir a ajuda de Deus para que nós possamos estar caminhando firmes na nossa jornada de tornar conhecida a palavra de Deus a todos os homens. Então, a minha gratidão a Deus e o meu incentivo para que os pastores estejam ensinando as suas igrejas sobre a sua história. Nós precisamos de uma identidade. Nós não podemos viver no tempo presente como se aquilo que os nossos irmãos no passado sofreram e passaram para preservar a identidade cristã se tornasse instrumento de esquecimento para nós. Pensar no passado, pensar na história, pensar nas nossas origens. E é maravilhoso nós olharmos para 499 anos atrás, ou mais especificamente para cerca de 900 anos atrás, e vermos como Deus, de maneira poderosa, usou homens a fim de que a luta deles pudesse ser o instrumento de Deus para que a verdade de Deus viesse até nós. E nesse dia nós começamos a contagem regressiva para os 500 anos de história da igreja, desejosos que os líderes, os pastores, possam estar aproveitando esse momento para voltar aos fundamentos e ensinar as suas igrejas sobre a história e as lições maravilhosas que nós obtivemos através do trabalho dos nossos irmãos. Além disso, ensinar sobre a história da igreja vai ajudar os irmãos da nossa era a darem justificativas cabíveis acerca de alguns questionamentos errados que fazem com relação à igreja evangélica ou à igreja protestante. Um exemplo, a posição que os historiadores têm com relação à reforma protestante e mais especificamente a Lutero. Para nós, a reforma protestante foi um grande reavivamento espiritual através do qual Deus, se utilizando dos instrumentos que soberanamente Ele escolheu, Ele trouxe a igreja para o rumo da sua palavra novamente. Ele trouxe a igreja para considerar a palavra de Deus como regra de fé e prática, alicerce sobre o qual a fé evangélica deveria estar alicerçada. Já você vai para um historiador católico e ele vai dizer que Lutero foi um herege que introduziu uma heresia perniciosa que destruiu a unidade da igreja. Isso não é verdade. A igreja católica, na época em que Lutero se ergueu, já era uma coxa de retalho. Era um corpo esfacelado. E, na verdade, a intenção dos reformadores era unir essa igreja em meio de um fim comum, que era a palavra de Deus. Muitos morreram, porque queriam apenas que a igreja reconhecesse a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Desde Pedro Valdo, desde John Wycliffe, desde John Rose, Savonarola. Lutero não morreu porque foi protegido pelo conde Frederico da Saxônia. O John Wycliffe não morreu porque foi protegido pela rainha da Inglaterra. Então, nesse sentido, os homens que se levantaram no seio da igreja, estimulando a igreja a voltar a ter a palavra de Deus como base única da sua fé, simplesmente esses foram perseguidos, milhares de pessoas foram perseguidas, foram torturadas das maneiras mais cruéis que você possa imaginar, foram mortas. Então, nesse sentido, levantar a hipótese de que, ou a tese de que Lutero foi um rebelde que se levantou dentro da igreja e rompeu a unidade que a igreja tinha, não é verdadeiro, não é? Porque a história pré-reformada, desde o século XII até o século XV, mostra isso, o declínio espiritual em que a Igreja Católica havia entrado, o declínio espiritual que os papas haviam entrado, a ponto de, no século XIV, haver um período dentro da Igreja Católica que eles tinham 3 papas.
E nenhum deles queria abrir mão do seu pontificado. Foi necessário haver um concílio para destituir e excomungar os três, a fim de que a igreja voltasse a seguir o seu rumo normal. Segundo, foi necessário tirar a autoridade suprema do Papa dentro da igreja e trazê-la para os concílios. Então, já havia todo um contexto de desmoralização espiritual que não levava mais as pessoas a darem credibilidade às respostas que a igreja dava com relação às questões espirituais e religiosas. Foi nesse contexto de desânimo e de incredulidade do povo para com a igreja que Deus levanta homens para dizer ao povo: olha, creia na palavra de Deus, creia nas escrituras sagradas. E como resultado da fé nas escrituras, todos os benefícios prometidos nas escrituras se tornaram reais para o povo que teve fé no Evangelho. Então, nesse dia, nós queremos agradecer a Deus pela obra que Ele realizou há 499 anos atrás, que trouxe o seu povo de volta para o Evangelho, que trouxe o seu povo de volta para as Escrituras. E volto a dizer, pastores, ensinem a história da igreja ao seu povo, a fim de que nós possamos dar razão da nossa fé, não apenas pelas Escrituras, mas também pelos exemplos de fidelidade das Escrituras que os nossos irmãos do passado tiveram a tal ponto de que muitos deles perderam a sua própria vida em defesa da fé. Então, que Deus abençoe todos nesse dia e que nós possamos estar comemorando nessa terça-feira, dia 1, em Sombrio, os 499 anos da Reforma Protestante, e ano que vem possamos estar pensando em fazer um grande evento para celebrarmos 500 anos de retorno da igreja às Escrituras, de retorno da igreja ao caminho que Deus preparou para ela. Que Deus nos abençoe.